Então, bom dia mais uma vez para vocês que estão acompanhando de casa. Espero que não aconteça nenhum imprevisto técnico para que a nossa aula consiga acontecer de maneira promissora. Vou compartilhar aqui o arquivo que eu enviei para vocês, para ficar mais fácil de acompanhar o conteúdo. Então tá, esse é o documento que eu enviei para vocês. Acredito que todos tenham recebido. A parte que está em vermelho é o que já passamos em sala de aula. Existe conteúdo que eu vou fazer a leitura agora para vocês, que também eu mencionei em sala, mas aqui vai ficar mais direcionado, vai seguir um fluxo melhor, então talvez fique mais interessante para a compreensão. Então, pegando lá, voltando na discussão sobre Hobbes e Locke. Hobbes e Locke são os dois autores contratualistas que a gente está estudando, e eles possuem algumas semelhanças e algumas diferenças. Quais são as semelhanças entre eles? Bom, os dois eles valorizam o ato voluntário do indivíduo. Que ato voluntário é esse? É entregar ao Estado o poder para governar a gente. No caso do Hobbes, a gente entregava o poder ao Estado, que acabava no regime absolutista. No caso do Locke, como a gente vai ver, vai cair naquilo que a gente chama hoje de democracia. Então, semelhanças. Valorização do ato do indivíduo, que aceita ser governado por uma instância superior, que é o Estado, e a ideia de separação entre estado de natureza e estado de sociedade. Isso também é um conceito presente nos dois autores. E, como são dois contratualistas, é evidente que o conceito de contrato social também participa das obras que eles escreveram. As diferenças, como eu já mencionei, Hobbes ele defende um regime absolutista, o governo de apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas, um governo autoritário que tem o direito de matar o outro ser humano, que compromete a integridade do contrato que a gente desenvolve. O Locke já não. O Locke ele já defende algo mais próximo, como eu informei, da democracia que a gente conhece hoje. Como se dá, então, o estado a passagem do estado de natureza para a sociedade civil de acordo com Locke? Bom, então, no estado de natureza, todos são iguais. Em que sentido? Todos possuem a mesma liberdade. Se todos possuem a mesma liberdade, então cada um emprega o seu esforço individual para conquistar o alimento diário. Lembra? É o estado de natureza. No estado de natureza, a linguagem é rudimentar, não existe a comunidade, as pessoas elas vão desenvolvendo isso gradativamente. Então, no estado de natureza, existe essa liberdade e a disputa por suprimentos, que são esses alimentos diários. Porém, essa luta pela sobrevivência que existe no estado de natureza, ela compromete a posse desses nossos alimentos, inclusive a nossa integridade física. Por quê? Porque todos também, isso é a integridade física de todos, como também a proteção dos alimentos que a gente pode conquistar. Por quê? Porque os indivíduos, eles podem tomar aquilo da gente. Então, eu tenho no estado de natureza a liberdade para conquistar meus próprios alimentos. Só que nesse estado de natureza também, com o outro possuindo toda a liberdade absoluta, ele pode tomar essas coisas de mim. Então, no estado de natureza existe esse problema para o Locke. Como garantir a proteção da minha vida e dos meus alimentos, dos objetos que eu desenvolvo. Então, outra pessoa de vivência coloca em risco a integridade física, proteção dos alimentos e dos objetos que o indivíduo e o grupo colheram. Então, começa no estado de natureza, eu tenho que partir em busca da minha comida, do meu alimento, e para facilitar a minha vida, eu também desenvolvo objetos para facilitar a minha caça ou facilitar a minha colheita. Tudo aquilo que é fruto do meu esforço, tudo aquilo que é fruto do uso que eu faço do meu corpo para adquirir um alimento, para confeccionar um jarro de água, ou para conseguir confeccionar uma lança, isso são coisas minhas, isso são objetos particulares meus. É assim que surge a propriedade pessoal no estado de natureza, de acordo com Locke. Então, retomando, então a natureza é de uso coletivo, os frutos são de todos, mas tem uma coisa na natureza que não é de uso coletivo. O que é essa coisa? É o meu corpo. O corpo do indivíduo é a primeira propriedade que ele toma contato, que ele toma conhecimento. Tudo aquilo na natureza que é conquistado com o esforço do meu corpo, ou através do meu engenho, em que sentido conquistado através do meu engenho? Bom, eu tenho intelecto, eu tenho razão, eu tenho criatividade, e eu posso produzir instrumentos para facilitar a minha vida no estado de natureza.
E todas essas coisas, para o Locke, que são desenvolvidas através da criatividade e do esforço humano, são as coisas pessoais, são as propriedades particulares. E como elas são minhas, foi eu que desenvolvi, foi eu que as cacei, eu viso protegê-las. Certo? Então, o esquema de como acontece essa passagem em estado de natureza. Então, todos possuem igualdade, no sentido de todos são livres para agirem, para conquistar seus suprimentos. O corpo é a primeira propriedade que eu possuo. O objeto que eu confecciono também é propriedade minha. E essa propriedade minha, eu viso protegê-la. Certo? A gente deve se lembrar que nesse estado de natureza, como eu falei aqui atrás, todos estão disputando por alimento, todos estão disputando, existe essa disputa. Me perdi. Existe essa disputa, esse risco da busca pela sobrevivência. E alguém pode tomar de nós isso tudo que a gente acabou desenvolvendo. E na tentativa de proteger esses meus objetos ou proteger a minha vida, acontece uma coisa engraçada. Eu posso exagerar na força para proteger essas coisas e acabar ferindo ou matando o membro da minha espécie. Então, veja bem como que acontece isso para o Locke. Então, eu tenho um estado de natureza, tenho a liberdade para agir, eu conquisto alguns objetos, só que os outros podem tomar isso de mim. Eu não vou deixar que os outros tomem de mim esses objetos, esses alimentos, e eu vou tentar proteger. Nessa luta por tentar proteger a minha vida ou os objetos, eu mato o outro ser humano. Então, nesse sentido, no estado de natureza, se cada um for juiz e inquisitor, a sociedade vai cair em barbárie. Então, não é ao indivíduo que deve ser entregue a autorização para ele, a autorização da força e a autorização de exercer a justiça. Porque muitas vezes, no campo pessoal, essa justiça se confunde com vingança. Eu exagero na força, eu me apego aos objetos que eu desenvolvi e eu acabo valorizando mais esse objeto do que a vida do meu semelhante. Então, como que surge o Estado nesse estado de natureza para o Locke? Para evitar que cada indivíduo, então, seja responsável pela violência que será utilizada, nem perguntei se vocês estavam conseguindo acompanhar, né, gente? Acho que agora tá mais legível, né? Ou não, preferem como estava antes? Que agora tá melhorzinho, né? Então, para evitar que cada indivíduo seja responsável pela violência no quesito de proteger sua vida e seus objetos, surge a necessidade do Estado. O Estado é o único que a gente pode entregar o poder de garantir essa justiça, porque, como eu já mencionei, no campo individual, essa tentativa de proteger as coisas, essa tentativa de levar a justiça, de que aconteça a minha justiça, eu posso acabar praticando a vingança. Então, o indivíduo, ele entrega ao Estado o poder de governar a todos. Desde que esta é a diferença de Locke para o Hobbes. Existe uma condição para o Estado surgir dentro da filosofia de Locke. O Estado, ele precisa garantir a proteção dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais? A vida, a liberdade e a propriedade. Certo? Então, no estado de sociedade do Hobbes, o governo precisava garantir a harmonia social, precisava evitar que os seres humanos se matassem. E para isso ele podia ser um governo autoritário. Para Locke, não. Para Locke, o Estado ele precisa governar seguindo determinadas regras. E uma das regras são garantir a harmonia social também, só que garantir a vida e a liberdade dos seres humanos. Ou seja, no estado de sociedade do Locke, não existe a perda da liberdade, como acontece em nível considerado na teoria do Locke. E outra diferença é que ele adiciona isso daqui, o conceito de propriedade, que o Estado também precisa proteger aos indivíduos. Então, quando o Estado não garantir essas coisas aqui, o povo tem o direito de tirá-lo do poder, nem que para isso ele use a força. Então, no governo autoritário do Locke, essa possibilidade praticamente não existe. Essa alternativa do governo poder ser derrubado com o uso violento é algo que Locke adiciona na sua teoria contratualista. Então, uma nova forma de contrato. Então, a confiança que os indivíduos depositam no Estado é o fundamento do próprio Estado. Eu só confio no Estado, eu só entrego a ele o poder de governar a todos, porque eu acredito que ele vai garantir essas coisas para mim.
Se ele não fizer isso, ele precisa ser tirado do poder, porque ele perde a legitimidade. Então, o contrato definido por Hobbes era estabelecido pelos membros da sociedade que aceitam o poder do governante. Era unilateral, digamos assim. Os indivíduos, eles aceitam o poder independente que esse Estado vai exercer sobre os indivíduos. Para o Locke, não. Para o Locke, isso aqui é um fruto do poder entre os governantes e entre os governados, para respeitar os direitos, para garantir os direitos, respeito aos direitos individuais, ou os direitos naturais, como o Locke menciona para a gente. A confiança dos governados no governante pode ser quebrada dentro da teoria do Locke. Ele pode não garantir a proteção dos direitos naturais. E quando isso acontecer, nesse caso, é o governante, é o governo, é o Estado que rompe com o contrato social. Então, se rompeu com o contrato social, a sociedade não tem mais motivo para manter ele no poder. E daí ele pode ser derrubado. Ele precisa ser derrubado. Então, sempre aqui tem um trechinho, sempre que tais legisladores tentarem violar ou destruir a propriedade do povo ou reduzi-lo à escravidão sob um poder arbitrário, colocar-se-ão em estado de guerra com o povo, que fica a partir de então desobrigado de toda obediência. Então, o que está acontecendo aqui nesse trechinho que o material traz para a gente? Então, o governo ele tem algumas condições, garantir a proteção aos direitos individuais. Se ele viola ou destrói a propriedade que o governo deveria proteger, ou compromete a liberdade do povo, então acabou. O contrato social, a confiança que a gente deposita no Estado, ela é eliminada. E a partir de então, iniciamos um estado de guerra. A sociedade civil entra em estado de guerra com o Estado. E a gente fica desobrigado de toda obediência. E essa desobediência, ela remete também à quebra, à ruptura ou à tentativa de derrubar esse governo aí que quebrou o contrato social para a gente. Bom, com isso a gente está caminhando para a finalização da apresentação do conteúdo. Cabe aqui, então, algumas considerações. Então, Locke ele é considerado o pai do liberalismo. Em que sentido? No sentido dessa defesa da propriedade, dessa não intervenção do Estado, do direito às liberdades individuais. Então, o Locke ele é muito utilizado como referência quando as pessoas elas estão defendendo essa teoria política, que é o liberalismo. Só que no liberalismo do Locke, liberalismo puro que o Locke desenvolve, ele respeita alguns limites. Quais são esses limites? O indivíduo só pode estabelecer a propriedade daquilo que ele for efetivamente usar. O que isso significa? Isso significa que na busca pelas coisas, pelas propriedades pessoais, na proteção da propriedade pessoal e a necessidade do Estado garantir a proteção dessa minha propriedade individual, eu não posso negar o acesso disso que eu estou querendo para mim aos outros. Então, existe uma árvore, eu não posso pretender ser o único dono dessa árvore, porque aí eu estou pegando mais do que eu vou consumir e eu estou comprometendo a alimentação dos outros membros da minha espécie. Então, eu não posso negar o acesso dos outros indivíduos à natureza. Certo? Então, eu não posso, dentro do liberalismo do Locke, existe um certo nível de empatia, existe um nível de respeito pelo coletivo. Então, eu não posso, no liberalismo do Locke, pretender ser o dono de toda a água do rio e eu não posso ter mais terras do que sou capaz de cultivar. Então, acontece aqui nessa teoria política, ou nessa teoria econômica política, aquilo que deixa todas as teorias muito lindas, né? No campo teórico, elas são fantásticas. No campo teórico, o comunismo também dá certo. No campo teórico, o liberalismo também dá certo. Só que segue esse tipo de necessidade. Então, como que a gente pode aplicar o liberalismo do Locke na nossa sociedade de hoje, se o que está acontecendo é essa concentração de riquezas, essa concentração de terra? Então, aqui é só uma reflexão sobre esse liberalismo que, para o Locke, daria certo, porque existiria esse respeito pelo coletivo, esse respeito de que eu não posso possuir mais do que sou capaz de consumir. Enfim, só uma reflexão. Bom, então, todo esse desenvolvimento da teoria política do Locke traz consequências para a nossa própria forma de governo. Em que sentido? A ideia, a função do Estado o papel tem um Estado muito importante, é garantir os nossos direitos individuais. E nós aceitamos esse Estado que vai garantir esses direitos individuais para a gente através das eleições. É nas eleições, na prática das eleições, que
nós vamos acabar aceitando que alguém nos governe. A gente vai representar alguém para que governe o povo seguindo determinados preceitos, seguindo determinadas ações, ideologias, posicionamentos econômicos, posicionamentos políticos, e é nessa eleição que a gente vai ter a vontade da maioria surgindo. Então, nós vamos aceitar esse governo que a maioria acabou elegendo. E isso faz sentido dentro do pensamento do Locke, né? Se o governo ele depende dessa confiança que o povo dá a ele, então todo o poder emana do povo, é o povo que decide o governante que vai colocar lá em cima, e ele precisa acatar a vontade popular. Qual que é a vontade popular? Geralmente ela vai estar explícita na chapa de governo, no projeto de governo, que a gente precisa pesquisar, ter conhecimento para poder eleger alguém. Essa é a diferença de eleger a figura de um líder e eleger um plano de governo. São coisas bem diferentes que a gente também vai desenvolver em algumas aulas de sociologia. A separação entre os poderes legislativo e executivo também é algo que o Locke introduz. Isso vai ser melhor desenvolvido por Montaigne, mas essa separação dos poderes ela já está presente aqui no pensamento do Locke. Ela foi proposta originalmente por ele. E essa divisão legislativo, executivo, a gente pode adicionar também o judiciário, que é o Montaigne que vai desenvolver, é característica dos regimes liberais. Certo? Os regimes autoritários, geralmente, eles não vão ter esse tipo de divisão, ou se tiver, ela sempre vai ser entre aspas, né? Aquela coisinha, democracia. Então, essa separação do legislativo e executivo evita abuso. Em que sentido evita abuso? No governo do Hobbes, o governo era explicitamente autoritário. No Estado, sociedade, para o Locke, isso vai evitar abusos, ou seja, o executivo não vai governar da maneira que ele quer. Ele está submetido ao legislativo, que a gente também seleciona através das eleições. Então, qual que é a tarefa do legislativo representado na nossa sociedade pela Câmara dos Deputados? Ele vai criar leis que a sociedade que a sociedade aceite. Então, na seleção dos nossos deputados, a gente sempre também vai pesquisar as propostas, o campo ideológico que eles participam, para tentar desenvolver leis que nós queremos para a nossa sociedade, que serão executadas pelo executivo. Daí o nome, né? Executivo. Além disso, Locke afirma a necessidade da subordinação do executivo ao legislativo. Então, vamos pensar. Qual que é a figura mais importante do nosso Estado? Seria o executivo. Ele é o chefe de Estado. O nosso presidente é o chefe de Estado. Aquele que está no comando das direções políticas da nação. Mas, para o Locke, o executivo ele fica subordinado ao legislativo. Por quê? Para que o executivo se oriente pelas leis que são criadas pela Câmara, pelo processo legislativo. Então, no executivo, para o Locke, não pode agir livremente, como acontece em alguns países autoritários, ou alguns países que flertam com o autoritarismo ou o totalitarismo. Para o Locke, o executivo ele precisa estar subordinado aí às ações do legislativo. Deve ter o seu poder, então, limitado pelas leis, as leis que emanam do povo. Como que essas leis emanam do povo? É o povo que vai escolher aí a composição do seu legislativo, que vai produzir leis que respeitam a vontade popular, que serão otorgadas pelo executivo. É isso aí. Então, o que vocês precisam levar no coraçãozinho de vocês da nossa aula de hoje? O estado de natureza que Locke prega, a liberdade absoluta, a propriedade privada que nasce a partir do esforço da propriedade que é do meu corpo, e a necessidade do Estado proteger, garantir a harmonia social e a proteção da propriedade privada, para que a gente não caia na barbárie da tentativa de proteger a nossa vida e os nossos bens. De maneira bem resumida, é isso que nossa aula sobre o contratualismo em Locke desenvolve. Eu espero que tenha ficado claro. Pessoal, tá claro? Ficaram com alguma dúvida? Vocês estão aí? Tudo certo, beleza. Gente,
Acabamos a apresentação mais cedo do que eu imaginava. Tudo bem a gente começar os exercícios? Vai até 8h30, né? Pô, espero que sim. Tudo, beleza. Eu acho que agora para os exercícios... dá para enxergar. Tá dando para enxergar? Senão eu abro o material online pra gente. Acho que fica melhor o material online. Aí eu posso ligar o modo aula. Tem computador compartilhado. Beleza, eu vou colocar isso daqui. Deixa eu apresentar então a guia agora. É isso aqui. Tá dando para ver? Opa. Não. Tá dando para ver, né, gente? Então, começando lá os exercícios. A lei natural está inscrita no coração dos homens. Para Locke, quais são os direitos do ser humano em estado de natureza e como ele entende a propriedade? Deixa eu ligar aqui o... Alguém gostaria de mencionar alguma coisa, participar? Pode ser digitando no chat também. Acredito que vocês estão tudo dormindo. Bom, quais são os direitos naturais para o Locke? É a vida, a liberdade e a propriedade. E essa última é justificada pelo fruto do trabalho. Nossa, que cor feia. Pelo fruto do trabalho. Então ficou bem claro, eu acredito que tenha ficado claro para vocês, se não ficou claro, por favor, informe que a propriedade ela surge através do fruto do trabalho. Então primeiro eu tenho o meu corpo e com o meu corpo eu me esforço para produzir coisas ou conquistar coisas. No quesito conquistar coisas é aquilo que eu vou conseguir na natureza. E a produção, o esforço do meu trabalho, que é aquela parte que eu falei do engenho, que a gente consegue produzir objetos novos, também está relacionado ao trabalho. E é através disso que surge a propriedade para a gente. 2, isso daqui é mais interessante, mais facinho também de resolver. Então, estabeleça a associação entre os filósofos e as ideias. Utilize as letras abaixo. Então, aqui a gente tem H para Thomas Hobbes, tem L para John Locke e A para ambos, Thomas Hobbes e John Locke. O que isso significa? Então, nós vamos fazer a leitura aqui de alguns enunciados e a gente vai tentar adivinhar, tentar sugerir a qual autor isso está referindo. Suas ideias políticas lançaram as bases do liberalismo. Como está mencionando aqui o liberalismo, que a gente mencionou em aula, é evidente que está falando a respeito de Locke. Então, a gente coloca L. Estabelece a distinção entre estado de natureza e estado de sociedade. Como nós mencionamos, isso é algo presente nas duas teorias desses dois filósofos. Ambos mencionam o estado de natureza e a passagem que ocorre para o estado de sociedade. Como isso está presente em ambos, nós vamos lá e escrevemos a letra A. O estado de natureza é visto como um paraíso perdido. Isso aqui seria a parte mais difícil, porque nós não temos isso textualmente no material, informando que a leitura do Locke sobre esse estado de natureza seria um paraíso perdido. Na verdade, essa parte aqui eu acho bem problemática, porque a gente pode associar esse paraíso ao paraíso perdido apenas se a gente levar em consideração a liberdade absoluta que os seres humanos possuem nesse estado de natureza. Mas em comparação com o pensamento do Locke e do Hobbes, a gente consegue aceitar, colocar aqui o L, por quê? Porque se tem uma coisa que o estado de natureza não é para o Hobbes, é um paraíso. Vocês se lembram bem que a frase que resume o pensamento do Hobbes é: o homem é lobo do homem. Existe esse estado de guerra constante no pensamento do Hobbes, então, por eliminação, a gente consegue aplicar que aqui seria ao Locke, certo?
Suas ideias foram utilizadas para justificar o absolutismo. Como está mencionando o absolutismo, regime autoritário, é evidente que não estamos falando do Locke, a gente está falando do Hobbes, então a gente coloca aqui um H. Valoriza as decisões voluntárias dos indivíduos. A gente viu que isso não é uma característica exclusiva do Hobbes ou exclusiva do Locke. Isso está presente em ambas as teorias. O estado de natureza é compreendido como a guerra de todos contra todos. Novamente, então, aqui. Se na alternativa de cima a gente escreveu Locke, porque ele considera isso, consideraria como um paraíso perdido, como é um estado de guerra de todos contra todos, o homem é lobo do homem, a gente vem aqui e coloca H referente a Hobbes. Com o conceito de contrato social, explica o surgimento do estado de sociedade ou sociedade civil. O início, o surgimento do contrato é a característica desses filósofos que são contratualistas. Então, a gente coloca letra A. O contrato social é estabelecido entre os membros da sociedade. Isso daqui eu acho que o contrato social é estabelecido entre os membros da sociedade. Aqui caberia colocar A, né? Porque esse contrato social, ele, entre os membros da sociedade, ele remete não somente às teorias do Locke, do Hobbes. Isso também acontece, esse ato voluntário, ele acontece na teoria do Locke. O que a gente pode utilizar para ficar de acordo com o gabarito é aquele detalhezinho de que no Hobbes os indivíduos eles estão aceitando o governo do Estado, enquanto para o Locke existe uma dependência entre os dois, entre os governantes e os próprios governados. Mas eu recomendo, não concordo aqui com apenas o H, a gente pode colocar A. Governantes e governados estabelecem o contrato social. Então, aqui a gente pode colocar, aqui sim, a gente coloca apenas o L, porque o acordo que é desenvolvido entre os indivíduos na teoria do Locke depende também dos governantes e dos governados. Então, em comparação com a questão de baixo, a gente poderia assumir aqui como sendo apenas H, que é só o contrato entre os membros da sociedade, onde o governo está excluído desse processo, certo? Mas aqui, quando eu liberar os exercícios no plural para vocês, eu vou considerar correta tanto A quanto H, de permitir essa leitura que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque aqui a diferença é que só está mencionando os membros da sociedade. Aqui a gente já tem a menção a esses dois. Tarefa. Ficou claro, gente, essas duas últimas? Por que eu estou admitindo como correta as duas, mas a gente pode aceitar também a leitura do material? Beleza, que bom. Isso aqui foi. Tarefa. Leia o texto a seguir e responda as questões. 1.3, que seja o parágrafo 134. O grande objetivo da entrada do homem em sociedade, consistindo na fruição da propriedade em paz e segurança, e sendo o grande instrumento em meio disso as leis estabelecidas nessa sociedade, a primeira lei positiva e fundamental de todas as comunidades consiste em estabelecer o poder legislativo como a primeira lei natural, fundamental, que deve reger até mesmo o poder legislativo. Até mesmo o poder legislativo consiste na preservação da sociedade. Então, qual que a Câmara ou a instância legislativa precisa visar? Ela visa aqui a preservação da sociedade. E até o ponto em que seja compatível com o bem público de qualquer pessoa que faça parte dela. Esse poder legislativo não é somente o poder supremo da comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade uma vez o colocou. Nem pode qualquer edito de quem quer que seja, concebido por qualquer maneira ou apoiado por qualquer poder que seja, ter a força e obrigação das leis se não tiver sanção do legislativo, escolhido e nomeado pelo público. Porque sem isto, a lei não teria o que é absolutamente necessário à sua natureza de lei, o consentimento da sociedade, sobre a qual a linguagem
sobre qual a linguagem tem o poder de fazer a lei, senão por seu próprio consentimento e pela autoridade dela recebida. Então, o que a gente percebe aqui? O legislativo também não governa de qualquer maneira. Ele tenta priorizar a preservação da sociedade, é aquilo que está de acordo com o que a sociedade aceita como lei que precisa ser respeitada. Aqui existe um pulo, né? Há mais uma forma pela qual tal governo pode ser dissolvido, isto é, quando quem possui o poder executivo supremo despreza e abandona esse cargo, de sorte que não seja mais possível pôr em execução as leis já promulgadas. Com isto se reduz tudo, evidentemente, à anarquia. E, desse modo, dissolve-se efetivamente o governo. Então, aqui a gente tem a crítica, né, do governo que acaba governando seguindo seus próprios interesses ou sem respeitar as leis do legislativo. Pois não sendo feitas leis para si, mas para serem vínculos da sociedade, por meio de sua execução, tendo em vista manter todas as partes do corpo político em seu devido lugar e função quando cessam totalmente. O governo também visivelmente cessa, tornando-se o povo multidão confusa, sem ordem ou conexão, onde não existe mais subministração da justiça, com o objetivo de assegurar os direitos dos homens, nem reste qualquer poder dentro da comunidade para dirigir a força que deve prever as necessidades do público. Não existirá mais governo. Onde não se podem executar as leis, é o mesmo que se não houvessem leis em um governo sem leis. Em um governo sem leis, suponho eu, mistério em política inconcebível para a capacidade humana e incompatível com a sociedade dos homens. Isso aqui deveria ser apresentado em cadeia nacional na TV, né? Existem muitos políticos que estão aí rasgando a Constituição e acreditando que podem governar segundo seus próprios interesses, sem respeitar as ordens do judiciário e fazendo pactos com o legislativo para criar leis, né? Que a população acha que precisa. Isso é um comentário aqui, uma reflexão crítica sobre como as bases da democracia ela é muito frágil quando a gente para analisar. Neste e em outros casos semelhantes, quando se dissolve o governo, o povo fica em liberdade de prover para si, instituindo um novo legislativo, que difira do anterior pela mudança das pessoas ou da forma, ou por ambas as maneiras, conforme julgar mais conveniente ao próprio bem e à segurança. Porque a sociedade não pode nunca, em virtude da culpa de outrem, perder o direito natural e originário de preservar-se, o que somente pode conseguir estabelecendo um poder legislativo e pela execução adequada e imparcial das leis. Então, com base nesse texto, de acordo com o parágrafo 134, o que fundamenta e legitima a atuação do legislativo? Em nome da preservação da sociedade, a lei natural é substituída pela lei positiva, que instaurou o poder legislativo. Então, no estado de natureza, qual que é a lei natural? Lei da liberdade, lei da proteção à vida e a proteção à propriedade. Isso naturalmente. O que acontece no estado de sociedade é que essa lei natural ela é garantida pelo direito positivo, ou seja, ela é juridicamente protegida, por força de lei, Constituição, digamos assim. Assim, o fundamento da atuação do legislativo está na preservação da sociedade e na manutenção da paz e da segurança, permitindo usufruir a propriedade. A legitimação do legislativo se dá pelo consentimento de toda a sociedade. Ficou claro, então, a ideia presente aqui no parágrafo 134? Que é a preservação da sociedade. Acredito que sim. B. De acordo com o parágrafo 219 e 220, em que circunstância um governo pode ser dissolvido? Quem deverá dissolvê-lo? Então, se no parágrafo 134 a gente constatou que o governo ele deve preservar deve preservar a sociedade, ele deve garantir o respeito àqueles direitos naturais, então o que legitima o governo ser dissolvido é quando ele rompe com esse contrato social, com essa confiança que a sociedade depositou nele.
Então, quem poderá dissolvê-lo? A própria sociedade, que fica, como vocês se lembram, desobrigada de qualquer obediência de um governo, a um governo que quebrou, que rompeu com o contrato social. Então, o governo pode ser dissolvido quando despreza o cumprimento das leis e não consegue mais manter a justiça e ou garantir os direitos dos indivíduos, situação em que está em risco a própria preservação da sociedade. Quem dissolve o governo é o povo, de acordo com a sua vontade. Ok? Será que dá tempo de... Nossa, a gente já vai acabar. Gente, a última questão, eu vou continuar, ok? Aí, dando o horário, a gente para e retoma na aula seguinte. Então, 2. Leia o texto a seguir. Todos tratam de polêmicas que envolvem a posse. Leia os textos a seguir. Todos tratam de polêmicas que envolvem a posse e o uso de recursos naturais. Em seguida, responda a questão. Então, aqui temos o primeiro texto, referente ao MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Acompanhe, então, MTST acampa em construtora contra a reintegração de posse em São Paulo. Um grupo de cerca de 80 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto continua acampado nesta quinta-feira na sede da construtora Eren, na zona oeste de São Paulo. Eles querem adiar a reintegração de posse de um terreno ocupado em Morumbi, bairro nobre da Zona Sul. Na tarde da quarta-feira, integrantes do MTST quebraram o portão e ocuparam o estacionamento da sede da empresa, que é proprietária de um terreno ocupado pelo sem-teto no portal do Morumbi. Eles reivindicam que a área invadida em 20 de junho pelo movimento seja destinada às moradias populares. O movimento diz que 6.000 pessoas vivem no terreno de 10.000 metros quadrados. Aqui vocês encontram onde essa notícia pode ser lida na íntegra. 2. Veneza Paulista privatiza Rio e oferece alívio à crise hídrica para poucos. Parece crise hídrica, a gente está vivendo uma crise hídrica recentemente, parece que a gente está num ciclo de acontecimento histórico que as coisas simplesmente ficam se repetindo. Bem pertinho, a 70 quilômetros de São Paulo, você poderá se tornar o feliz proprietário de uma casa com água à vontade. Água até dizer chega. Na verdade, trata-se de um rio inteiro, desviado de seu curso normal para o bem-estar e lazer dos moradores. E tudo com a segurança de um condomínio fechado, vigiado 24 horas por dia por câmeras de monitoramento. E pensar que enquanto uns se viram com pedalinhos, piscinas em um rio para chamar de seu, quase no centro de São Paulo, milhares de pessoas vêm completamente à mercê dos caprichos da Sabesp, ligando e desligando a água quando lhes dá na telha. Então, o que a gente tem nesses dois textos? Aqui a gente tem pessoas desabrigadas entrando, disputando com uma empresa privada um local aparentemente abandonado. Não dá para a gente ter uma noção aqui dessa construtora, se ela está abandonada ou não. Então, tem pessoas sem casa para morar e que precisam entrar na justiça para conceder aí autorização para frequentarem determinados espaços que atrapalham, enfim, concentração de renda, de riqueza, com pessoas morando nas ruas, não possuindo teto, que é o próprio significado aqui da sigla dos trabalhadores. No outro texto, a gente tem a privatização de um rio. Então, vocês lembram lá no material que a gente acabou de ler junto? Eu não posso pretender ser dono do rio, eu não posso pretender concentrar mais terras do que eu sou capaz de cultivar, eu preciso pensar no coletivo. Com esses dois textos, a gente encontra o problema do liberalismo quando menciona a proteção a essa propriedade privada, que coloca em xeque a proteção da vida, os direitos, né, naturais, e os limites do público e do privado, com a privatização de um rio. 3. Líder indígena é assassinada após participar de protestos no STF. 16 dias depois de voltar de um protesto em Brasília, diante do STF,
A líder Kaiowá, Marinalva Manuel, 27 anos, foi assassinada a golpes de faca em Dourados. O corpo foi encontrado na madrugada de sábado, às margens da BR-163. Mãe de 2 filhos, ela pertencia à comunidade no Porã, um conjunto de barracos de lona onde moram 28 famílias Kaiowá. Eles reivindicam cerca de 1.500 hectares, quase todos ocupados por uma empresa de cultivo de grama. Grama. A área, embora em processo avançado de demarcação, também sofre pressão de fazendas vizinhas e até de um projeto de loteamento, já que está bem próxima do casco urbano. Então, olha só, uma pessoa foi assassinada por causa de uma disputa de terras. 1.500 hectares, 28 famílias indígenas sem onde morar. A gente tem esse problema. Novamente, a questão da privatização, o problema da garantia desses direitos. E eu lembro que vocês mencionaram que o Walter pediu isso como tema de redação. Então, vocês podem utilizar até essa reportagem para enriquecer lá os argumentos de vocês. Pessoal, nossa aula acabou. Retomo com vocês na terça-feira a leitura do último texto, a resposta e um pouquinho aqui dessa leitura complementar. Ok? Pessoal, eu agradeço a presença de vocês, desejo um bom simulado, façam com calma e até semana que vem. Valeu, Luiz. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Lavínia. Até mais. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.